Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós celebramos na igreja no Brasil, né, o dia de São Pedro e São Paulo. Dia que é celebrado geralmente dia 29, né? 29 de junho. Mas a igreja no Brasil, vendo que é importante que todos possam participar deste momento de devoção, né, a São Pedro e São Paulo, transfere para o domingo, porque é uma solenidade e é missa de preceito. E é o dia de celebrar essas duas colunas da igreja, né? Tão importantes, apóstolos, cada um ao seu modo, de maneiras diferentes, anunciaram o Evangelho e conseguiram, né, levar a palavra de Jesus, o ensinamento do Cristo, para muitos que estavam sedentos, como ovelhas sem pastor, como Jesus tinha dito, né? E Deus escolhe São Pedro, né, para ser o chefe dos apóstolos. São Pedro era um homem simples, né, rude, semi-analfabeto, mas Jesus viu nele alguma qualidade, né? Alguma qualidade que poderia fazer daquele homem um grande líder. E assim foi. Pedro, até porque era o mais velho dos apóstolos, né? E os judeus também têm nos mais velhos sempre um respeito muito grande, né? A autoridade dos mais velhos é sempre muito respeitada na sociedade judaica. E outros atributos que Jesus viu em São Pedro, né? Agora, da mesma forma como escolhe um pobre pescador da Galileia, né, pouco instruído, também escolhe um intelectual como Paulo, né? Foi formado na escola de Gamaliel, nasceu em Tarsis, por isso falava grego, né? Também era judeu, por isso falava hebraico, também tinha cidadania romana, por isso falava latim, né? E Jesus então o escolhe por quê? Usar todos esses dons para o anúncio do Evangelho, porque Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se é um pescador como Pedro, um homem simples, e também não importa se é um grande, brilhante intelectual que tem muito conhecimento humano. Paulo tinha estudado na escola de Gamaliel, portanto era um rabino, era uma pessoa que entendia muito das Escrituras, e isso nós percebemos nas cartas dele, né? Isso tudo para dizer que Deus chama aquele que Ele quer para fazer a sua obra, e Ele quer contar com todos, né? Que tenham pouco conhecimento, muito conhecimento, isso ou aquilo, não importa. Jesus não discrimina ninguém, não faz acepção de pessoas. A gente vê como que a vida desses dois, né, esteve o tempo inteiro acompanhado de graças, de força, de fé, para poder ter tanta coragem de fazer o que eles fizeram, né? Até o momento de entregar tudo que eram, até a própria vida, né? Tanto que os dois vão morrer em Roma, né? Os caminhos da vida dos dois levarão para Roma, né? Onde serão martirizados. A igreja celebra o martírio, né, de São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, a gente vê como o rei Herodes, né, percebeu que os judeus se alegravam quando perseguia-se os cristãos. Então ele tinha mandado matar Tiago, viu que agradava, mandou prender a Pedro também, né? E a gente vê como que miraculosamente, pela uma intervenção de um anjo, Pedro também é libertado. Já na segunda leitura, Paulo nos deixa
um testamento, né, de tudo aquilo que ele foi, que ele fez. Ele diz claramente: olha, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Será que a gente um dia vai poder dizer isso, né? Depois de todas as batalhas da vida, todas as caminhadas, todas as lutas, depois da missão que o Senhor nos dá, a gente vai poder dizer também: eu combati o bom combate, eu completei a corrida, ou seja, eu completei a minha missão de vida, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, e eu guardei a fé, eu mantive a fé, num mundo tão difícil de manter a fé, tão difícil, as pessoas o tempo inteiro tentando tirar os cristãos da casa do Senhor, tentando tirar do redil de Jesus almas que o encontraram, e ainda mais, tentando não deixar ninguém entrar mais no redil do Senhor, na igreja santa. Por isso que os cristãos têm que ter Paulo e Pedro e Paulo como modelos, modelos a serem seguidos e copiados, porque foram homens corajosos, bravos, e que enfrentaram toda aquela adversidade. Eles estavam no mundo paganizado, no mundo pagão, e mesmo assim, não tendo cristãos em lugar nenhum, eles iam aonde não havia cristãos, para que ali, anunciando o evangelho, pudesse formar as primeiras comunidades. Mas Paulo, então, ele tem consciência de que ele fez tudo aquilo que ele pôde, e ele diz: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Ele sabia que o futuro não seria muito bom para ele não, estou para ser derramado em sacrifício. Ele sabe que os cristãos estão sofrendo perseguição, que os cristãos estão morrendo. Mesmo assim, ele nega Cristo. Ele fala assim: acho que eu vou para casa dormir um pouco, acho que eu vou para casa deitar um pouco lá no meu edredom, Não, ele sai, vai ao mundo, enfrenta, até o momento que ele é julgado. Depois ele pede para ser julgado pelo imperador, já que ele tem cidadania romana, comprada pelo pai, e ele então vai ser julgado pelo imperador, mas infelizmente será condenado. Ele sabe que passará pelo martírio. Eu já estou para ser derramado em sacrifício, mas eu fiz a minha parte, eu combati o bom combate, eu completei a minha missão, completei minha corrida. Só me resta agora, está reservado para mim agora, a coroa da justiça, que o justo juiz, o Senhor, me dará naquele dia. Portanto, ele sabe que todo o esforço dele, toda a coragem, toda a força que Paulo tinha, vinha de Deus, vinha de Deus, nas batalhas da vida que ele enfrentou naquela circunstância, na vida dele, sabe que está com Deus. Por isso que a gente nunca deve desanimar, tem que saber também em quem a gente coloca a confiança, ou em quem colocamos a confiança. Nós colocamos a confiança em Deus, e é Ele que nos dá essa coragem para seguir adiante. Paulo tem essa coragem de dizer: eu vou receber a coroa da justiça, ou seja, eu vou receber o prêmio, eu vou receber a vida eterna. Paulo está falando de uma coroa imperecível, já que naquela época havia em Roma as Olimpíadas, e eles recebiam aquela coroa de louro, coroa do sucesso, da vitória. Mas Paulo fala que vai receber uma outra coroa, não como aquele que corre nos estádios, mas aquele que venceu as batalhas da vida. Eu vou ser premiado. E por que Paulo tem tanta certeza? Porque ele sabe que ele fez uma entrega total, ele viveu uma vida santa, ele viveu uma vida para Deus, e ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor esteve do meu lado todos os tempos, e é Ele que me dá força, Ele que fez com que a mensagem fosse anunciada integralmente por mim e ouvida pelas nações. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos. Ora, no mundo neopaganizado como hoje, estamos precisando de muitos Pedros, e muitos Paulos, com esta coragem, com essa determinação e com essa fé, mesmo perseguido, humilhado, mesmo tendo passado por tudo aquilo que ele conta, olha, uma vez eu fui chicoteado 40-1, eu fui quase afogado, fui assaltado, ele conta todos os tormentos que ele teve durante a caminhada, no apostolado dele, e ele diz ainda: mas o Senhor me libertará de todo mal. E a gente fica: mas como, sendo degolado em Roma, Deus está me livrando de todo mal? Sim, porque ele entende que o grande mal não é só o mal que os homens podem fazer no mundo, mas o mal que o demônio pode fazer. O que adianta, Jesus tinha dito, ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ou então ele dizia, tenham medo antes daquele que pode matar a alma do que o corpo. De modo que Paulo sabe, ele me salvará para o seu reino celeste.
Agora ele diz de forma bem clara, né? O Senhor me salvará para o reino celeste. É isso que nós devemos pensar quando a gente olha para o mundo. Né? Tem tanta gente preocupada só com os próprios sonhos. Eu quero nesta vida, eu quero, né, passar no vestibular. Eu quero depois me formar, depois eu quero um trabalho, depois eu quero comprar uma casa, depois da casa eu quero casar, depois do casar eu quero ter filhos, depois dos filhos eu quero ter netos, depois eu quero uma casa na praia para descansar. E assim os planos humanos vão sempre sendo no sentido do bem pessoal, daquilo que eu quero. Mas o que será que Deus quer para nós? Né? O que será que Deus quer na sua vida, na minha vida? O que Ele quer? E o que nós podemos fazer para mudar o mundo? Paulo mudou o mundo, sim ou não? A gente olha para todas as pregações dele, o Novo Testamento quase inteiro de cartas de São Paulo, pôde deixar uma mensagem, a mensagem foi por mim pregada integralmente, diz Paulo. E ele sabe então que ele fez tudo, ele completou a corrida, e ele pôde manter a fé no mundo pagão. E a pergunta é, nós também estamos cumprindo nossa missão, de cristãos? Deixando que Deus faça em nós a vontade dEle e permitindo que muitos conheçam a verdade de Deus para que também aconteça na vida de todos. Ele me salvará para o seu reino celeste. De maneira muito clara, Paulo está falando que crê na vida eterna. Podem tirar desta vida, mas não da vida eterna. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Paulo continua glorificando a Deus, embora a perseguição seja grande. Coragem, sim ou não? Já pensou se, enquanto a gente estivesse rezando na igreja, tivesse cercado aqui de soldados com baioneta, esperando, cada um de nós saímos daqui, para ser preso ou para ser morto, fuzilado? Olha que não seria fácil, Será que a gente estaria aqui? Ou estaria lá em casa assistindo o Fantástico, Onde estaríamos? Será que a gente teria coragem de mostrar a cara e dizer, Jesus Cristo é o Senhor? Ele teve, e Pedro também. É por isso que eles foram escolhidos para serem os apóstolos, pilares, colunas da igreja. E Pedro, embora seja um homem simples, ele é o chefe dos apóstolos. Por isso que sempre ele dá resposta. Quando a gente ouve no Evangelho, Jesus faz uma pergunta, quem responde? Pedro, responde por todos. Parece que todos que meio que respeitavam muito Pedro já. Hoje Jesus está em Cesareia de Filipe, uma região próspera, uma região em que as pessoas estão vivendo bem, o comércio floresce, as pessoas estão muito bem de vidas. Será que elas precisam de Deus? Será que elas sabem quem é Deus? Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem dizem os homens aqui que eu sou? Quem eu sou para esse povo? Sabe que a resposta até surpreendeu o próprio Cristo, porque eles disseram assim, uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha morrido há um pouco tempo, degolado, mas veja que São João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, não dava tempo de morrer e encarnar em Jesus, mas uns diziam que é João Batista que voltou, outros diziam que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Por essa resposta a gente vê que parece que tinham Jesus assim na mais alta conta. Olha, comparar Jesus com Elias, que para o judeu é um grande profeta, Jeremias, ou qualquer um dos grandes profetas. Apesar de terem Jesus na mais alta conta, ainda não sabiam quem era Jesus, porque Jesus era muito mais do que esses maiores profetas, era muito mais. Quem era Jesus? Por isso que Jesus agora, ao saber o que andam falando dele para ir por fora, agora ele quer saber dos de dentro, E vós, quem dizeis que eu sou? Já sei que os de fora não sabem muito bem quem eu sou, mas e vocês, sabem? Quem sou eu? Aí Pedro, então, toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante, a confissão de fé de Pedro, ou a profissão de fé de Pedro. E aí Jesus imediatamente responde a ele, olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Primeira coisa, é Simão, filho de Jonas. O nome de Pedro era Simão. Agora Jesus vai dar um outro nome para ele, porque o nome atribuído sempre também dá um significado à missão daquela pessoa. Por isso eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem, a teologia protestante diz que quando Jesus fala
tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estaria falando, né, daquela declaração de Pedro, que, quem é você? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, em cima da fé de Pedro, seria a pedra sobre a qual se edificaria a igreja. Né? Mas como a gente sabe que a heresia é sempre uma parte da verdade, então esta é de fato uma parte da verdade. Mas e a outra parte? A outra parte é que Petros e Petra, que são as palavras utilizadas no grego, que foi escrito em grego no Novo Testamento, né? Aqui o Evangelho de Mateus. Então, a gente lembra não só do vocábulo, como foi escrito no texto, mas também como era dito na língua de Jesus. Né? Na língua de Jesus, como é que diz Pedro? Kefas. E como diz pedra? Kefas. Né? De modo que Jesus teria dito, tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Está identificando Simão como a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja. Embora o próprio Pedro depois escreve uma carta dizendo que Jesus é a pedra. Ele diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ora, embora a gente saiba que Jesus seja a pedra fundamental, nós sabemos também que ele quis fazer de Pedro a pedra visível. Ele partiria para o Pai, e Pedro continuaria a missão de Cristo, assim como os demais apóstolos. Então Jesus tem coragem de dizer, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus quer um líder forte, que tenha a assistência do Espírito Santo, para que quando disser a verdade, seja uma verdade que liberta, uma verdade que conduz para a salvação. Agora, se Pedro errar, ou se o Papa erra, ele leva milhões com ele para o erro, sim ou não? Milhões, ou até mais, porque temos aí as gerações todas de cristãos. Agora, a infalibilidade do Papa, decretada pelo Concílio Vaticano I, ela não significa dizer que o Papa tem a impecabilidade. O Papa não é impecável, ele peca, é ser humano, pode errar em diversos momentos. Quando a igreja diz que o Papa é infalível, a infalibilidade papal está ligada à doutrina da fé. Quando o Papa diz ex cátedra uma verdade, aí aquilo lá não pode mais ser questionado. Quando ele declara, que é um dogma ou que é uma verdade ex cátedra. Agora, se o Papa dissesse alguma coisa que contrariasse os dogmas da igreja, o cristão seguiria? Por exemplo, imagine que o Papa chega na janelinha na quarta-feira que vem, na catequese, e vai dizer assim, olha gente, Maria não é mãe de Deus não, viu? A gente estava enganado, estava enganado. Nós vamos acreditar nele ou na doutrina perene da igreja? A igreja discutiu isso 400 anos. E no concílio de Éfeso, em 431, a igreja decretou, Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Portanto, há 1.600 anos atrás. De modo que nenhum Papa poderá dizer o contrário. Nenhum Papa poderá dizer algo contrário ao dogma da Eucaristia, aos dogmas marianos ou qualquer outro dogma. Por quê? Porque na mesma hora em que diz isso, o São Roberto Bellarmino dizia que se um Papa disser uma heresia, ele deixa imediatamente de ser cristão e, portanto, imediatamente de ser Papa. Não pode governar a igreja. Por isso que o Papa é o guardião da verdade. A igreja diz que hoje é o dia de São Pedro, Por isso que a coleta da missa é para mandar para Roma, sempre, nesse dia. Porque é um dia em que nós agradecemos a Cristo, porque nos deu Pedro como chefe da igreja e os seus sucessores como os papas, que permanecem. Hoje, o Papa Francisco. Mas Jesus vai um pouco mais além quando ele diz assim, eu te darei a chave do reino dos céus. Veja que ele não falou no plural, eu vos darei. Ele falou no singular, eu te darei, Pedro, a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra está ligado no céu, que desligar está desligado. Portanto, o poder da chave de ligar, desligar, está na mão de Pedro, está na mão do Papa. Por isso que o Papa pode hoje pegar o Evangelho para iluminar as realidades que a gente vive em diferentes épocas. Sim ou não? A gente vai ver o que a gente está vivendo, passando, do ponto de vista econômico, político, jurídico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico, enfim, olhar para o mundo e permitir que o Evangelho ilumine essas realidades. Mas, no entanto, ele
poderá fazer um estudo desse, poderá dar opiniões, né? Mas ele não vai mexer com nenhum dogma, né? Porque já foi, então, refletido por demais e os concílios já estabeleceram quais são as verdades da fé. Que hoje, então, celebrando São Pedro e São Paulo, a gente os tenha como intercessores, para quê? Para que a gente tenha a coragem que eles têm, né? De combater esse bom combate da vida, de caminhar com fé, com coragem, com ânimo, porque embora a gente saiba que há muitas perseguições, como Pedro e Paulo foram perseguidos, mas há também a grande vitória final. Eu completei a corrida, guardei a fé e vou receber a coroa da justiça. Para dizer isso, realmente tem que ter uma vida muito santa, né? Eu vou receber a salvação, eu vou para a glória eterna, eu vou, ele diz muito claramente depois, ele me salvará para o seu reino. Beleza, né? Se ele pode dizer isso, nós podemos sim ou não? Podemos sim ou não? Paulo é só um homem, Paulo não é Deus, Paulo é um homem, mas ele tem coragem de dizer, eu vou para a glória celestial. Ele diz por quê? Porque ele sabe que está fazendo o melhor que ele pode. Então vamos ser o melhor que nós podemos também. O melhor marido, o melhor patrão, o melhor empregado, o melhor funcionário, a melhor esposa, né? O melhor filho, a melhor filha, o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor vizinho. Nós estamos fazendo tudo hoje pelos nossos pais. Estamos fazendo os nossos pais felizes ou infelizes? Estamos deixando a mãe triste ou alegre? O pai aterrorizado com o que fazemos ou alegres e realizados, né? Como é que nós estamos deixando as pessoas que vivem conosco? A esposa, o esposo, enfim. Fazer o nosso melhor dia a dia, porque o mundo passa rápido, né? O mundo aqui é rapidinho, né? Mas depois temos que prestar contas ao Senhor. E aí, como Paulo, a gente vai dizer, Senhor, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu completei minha missão, e eu mantive a fé, eu guardei a fé. Dá-me, Senhor, a coroa da justiça. E é esta fé que a gente deve manter, a exemplo de São Paulo e de São Pedro. Morrer em Roma, Pedro crucificado de ponta cabeça. No século XX foi descoberto o túmulo, né? Já diziam que estava ali em Roma, na colina do Vaticano, né? Foi descoberto ali na Basílica de São Pedro, o túmulo de São Pedro, que era visitado já desde o primeiro século, né? Primeiro século já se tem notícia de relatos de pessoas que faziam peregrinações a partir da morte de Pedro no ano 64. Pedro morreu em 64, né? Entre 64 e 67. Mas e Paulo? Paulo também, né? Foi descoberto no século XX o túmulo dele lá na Basílica de São Paulo, extramuros, né? E é justamente lá que também se fazia grandes romarias, porque os cristãos sempre souberam valorizar os seus grandes mártires e santos. Deus nos ajude a viver uma vida de santidade como Pedro e São Paulo. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.